formalmente agora. Boa tarde a todos, meu nome é Miller, sou professor formador na disciplina Fundamentos da Administração. A disciplina ela está na sua culminância, na sua segunda semana. Na primeira semana vimos as escolas de administração, as principais teorias de administração, desde a abordagem clássica até os pensamentos contemporâneos, as abordagens contemporâneas da administração. Agora, nessa unidade, estamos trabalhando um pouco sobre as funções de administração, o conceito da administração, que são ações e decisões que culminam em 4 funções essenciais: planejar, organizar, dirigir, controlar. E nesse webinar eu separei algumas dicas, algumas informações acerca da nossa disciplina para a gente discutir um pouco sobre os conceitos, discutir um pouco sobre a organização da nossa disciplina, nossa sistemática de avaliação e, para, acima de tudo, nos conhecermos um pouco. Então, eu gostaria que... Eu vou desligar o meu microfone e eu gostaria que os professores mediadores, eles fizessem as apresentações nesse momento. Eu gostaria de solicitar que iniciasse por Natan. Natan, por favor, pode se apresentar, abra seu microfone. Estão me ouvindo? Ok, Natan, estamos lhe ouvindo, sim. Perfeito. Boa tarde a todos. Eu espero que todos estejam bem e com saúde. Eu me chamo Natan, eu sou professor formador nessa disciplina. Minha formação é administração pública, fiz especialização em finanças, né? E já estou atuando há 4 anos no ensino à distância. Eu aproveito essa oportunidade para desejar a todos uma excelente aula com o professor Miller e que todos continuem firmes até o final do curso. Desejo sucesso a todos e um forte abraço. Ok, obrigado, Natan. A Thaisa, por favor, se apresenta, pessoal. A professora Thaisa. Boa tarde, pessoal. Eu sou Thaisa. Eu sou professora mediadora, assim como o professor Natan. E eu tenho uma formação em gestão pública pelo próprio IFRN e também tenho formação de graduação em Direito. Tenho especializações na área de educação e na área também de administração. E eu desejo que vocês aproveitem esse momento dessa aula, né, esse momento síncrono, para que vocês possam extrair o máximo de informações, para tirarem as suas dúvidas, para aproveitar esse contato que, infelizmente, a plataforma não nos permite, né, que é esse contato ao vivo, e que vocês possam aproveitar essa aula de hoje. Obrigado, professora Thaisa. Na sequência, eu vou pedir para a professora Heloísa se apresentar. Ok, boa tarde, pessoal. Boa tarde aos alunos, boa tarde aos professores, ao professor formador, professor Miller. Eu quero dar as boas-vindas mais uma vez para os alunos, né, também que estão aqui conosco. Meu nome é Heloísa Helena Silva. Minha formação é em administração, certo? Bacharel em administração e cooperativismo também, né? Resolvi fazer cooperativismo quando terminei a administração e me encantei pelo terceiro setor também. Então, assim, já atuo no ensino à distância já tem algum tempo, de 2014 para cá, 2013, 2014 até o presente momento, pelo IFRN, certo? Atuo também como professora da Unip, dou aula na graduação de administração também, e estamos aqui para aprender também, né, e passar um pouco do nosso conhecimento e dar um suporte para vocês, alunos. Aproveitem esse momento que é muito rico e a participação de vocês é muito importante para a gente. Ok, eu agradeço a professora Heloísa. Por favor, professor César.
Professor César, a gente não está conseguindo, não está saindo o áudio. Desculpa, professor, foi o microfone que eu esqueci de ligar. Gente, cumprimento a todos, igual aos colegas, né? Meu nome é César Elimelo, eu sou formado em administração pela Universidade do Estado da Bahia, tenho especialização na área pública pelo IAN, tenho uma outra especialização em administração financeira pela Universidade Federal da Bahia, e uma especialização agora em educação pelo IF-RN que eu fiz, e um mestrado não concluso no IFPE, né, por alguns fatores em gestão ambiental. Trabalho em educação à distância há algum tempo também, já atuei na Paraíba, em Alagoas, na própria Bahia. Atualmente eu estou no Senai-RN, atuo lá no Senai, e agora também como professor mediador junto aos demais colegas. Eu espero que eu consiga contribuir um pouco com essa equipe tão seleta e que a gente cresça junto, né? Porque na hora que a gente ensina, a gente aprende também. O processo de ensino-aprendizagem. Aprende com os professores, com o professor, na verdade, o professor Miller, e com os próprios estudantes a gente vai crescendo. Obrigado a todos e aproveitem esse momento. Obrigado, professor César. Professor Marcelo. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas, boa tarde, professor Miller. Faço um agradecimento especial ao professor Miller aí pelo apoio nessas últimas 2 semanas. Tenho entrado bastante em contato com ele, então já deixo o agradecimento antecipado aí ao professor Miller. Aos colegas, né, e os alunos, meu nome é Marcelo, eu tenho uma atuação de mais de 12 anos na área acadêmica e profissional também, né, comercial. A área acadêmica, eu atuo como professor presencial e à distância em cursos de graduação, cursos técnicos, cursos de pós-graduação. O foco principal é na parte de estratégia, projetos, qualidade e gestão de pessoas. Tá? Então, após a finalização dessa disciplina, eu também estou à disposição de todos os alunos, dos professores, do professor Miller aí, em que eu puder ajudar. Um abraço a todos. Ok, obrigado ao professor Marcelo. Queria pedir ao professor José Maria se apresente. Professor José Maria, o microfone está fechado. Todos estão me ouvindo? Ok, professor. Estamos ouvindo sim. Continuando, como os demais colegas, eu também sou graduado em administração pela Universidade Estadual do Piauí, com após também em gestão pública aqui pela Universidade Estadual do Piauí também. Tenho já uma boa experiência dentro da área do ensino à distância, tenho 5 anos aí como na Universidade Federal do Piauí, nos cursos de graduação. Também já trabalhei aqui pelo programa Novos Caminhos por outro instituto, o Instituto Federal de Roraima, né? Já esse ano, no mês de junho e julho, né? E agora estou aqui, pretendo dar o meu máximo e ajudar aqui a turma no que for preciso, né? É isso. Obrigado, professor. E agora, por fim, a professora Ana Maria. Professora, por favor. Por fim, a professora Ana Maria. Professora, por favor. Boa tarde, pessoal. Me chamo Ana Maria. Sou graduada em Estatística e Administração Pública. Boa tarde, pessoal. Ana Maria, você pode fechar só o seu YouTube, que está dando microfonia.
Pronto. Boa tarde, pessoal. Sou professora Ana Maria, graduada em Estatística, tenho mestrado em Engenharia de Produção e graduação também em Administração Pública. Já trabalho com a educação à distância, tem 3 anos. Na educação superior já trabalho há mais de 20 anos. E estou aqui para contribuir com o aprendizado de vocês durante esse curso, né, de assistente administrativo oferecido pelo programa Novos Caminhos. Ok, obrigado, professora Ana Maria. Pessoal, dando prosseguimento à nossa webinar, vamos agora para o que interessa. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vamos aprender, discutir um pouquinho sobre administração e ver alguns pontos importantes sobre a nossa disciplina. Então, vou estar compartilhando aqui a minha tela com vocês, a minha apresentação. Queria pedir só para a professora Thaisa confirmar se consegue ver a minha tela. Sim, professor. Ok. Pessoal, a nossa disciplina, ela é uma disciplina de cunho bem específico do curso de assistente administrativo, certo? Trabalhamos ideias introdutórias acerca das teorias da administração, suas implicações em nossas vidas, nas nossas corporações, e de que forma essa administração ela pode ser utilizado em nossas práticas, no dia a dia. Todos nós já utilizamos alguns elementos das teorias da administração, mesmo que de forma empírica, mesmo que dentro do senso comum. Mas a administração ela tem uma pegada também científica. Foi o que estruturou o corpo teórico da administração e permitiu com que esses registros eles fossem feitos e disseminados e aplicados hoje dentro do mundo corporativo, dentro do mundo organizacional. Eu vou falar inicialmente sobre a organização da nossa disciplina, ok? Então, em relação à organização da nossa disciplina, nós temos o cronograma. A nossa disciplina ela está dividida em 2 semanas, em 2 módulos de aulas. O primeiro módulo, a gente buscou resgatar os conceitos históricos da administração, desde o Taylorismo, do Fordismo, dos elementos da escola clássica, da administração científica, de Taylor e Ford, Max Weber, as abordagens humanistas, até as abordagens contemporâneas da administração. E essas abordagens, elas têm se apresentado de forma significativa, de forma importante para o ambiente corporativo, para o ambiente organizacional, a partir das suas especificidades, a administração empreendedora, administração do conhecimento, da informação e todos os elementos das teorias administrativas, administração por objetivo e todos os elementos das teorias administrativas que vimos durante o nosso processo de busca por conhecimento. Vocês me permitam só eu retornar rapidamente aqui a tela para fazer um pequeno ajuste, que eu acho que a tela do slide ela está bem pequena e pode gerar alguma dificuldade de visualização. Deixa eu tentar ver agora se melhora um pouco aí a visualização de vocês. Melhor, professor. Ok, pronto. Então, pessoal, vamos lá.
A nossa disciplina, o nosso primeiro módulo, teve início no dia 21/9 e foi até o dia 27/9, a semana passada, no domingo. O nosso segundo módulo iniciou nessa segunda-feira passada, agora dia 28, no qual aí entramos de forma efetiva nos conceitos da administração. Trabalhamos o conceito de administração como ações e decisões, dividido em 4 funções: planejar, organizar, dirigir e controlar. Esse módulo teve início no último dia 4, ou no último dia 28/9, e vai até domingo, dia 4/10. Tivemos a primeira avaliação, e eu trago um feedback. Os alunos que fizeram essa primeira avaliação tiveram um resultado muito bom. Tivemos um levantamento aí, pelo menos 80% dos estudantes que fizeram a avaliação tiveram resultados acima da média institucional. E hoje, dia 2/4, estamos abrindo a nossa... 2/10, estamos abrindo a nossa segunda avaliação, e ela vai ficar aberta até domingo, certo? Então, não percam a oportunidade. A nossa avaliação, ela é calculada por uma média simples entre a nota da primeira avaliação somada à nota da segunda e dividido por 2, certo? Então, temos uma média simples, e essa média ela vai ser registrada tanto no Moodle, ao final da disciplina, quanto lá no SWAP, quando concluirmos. Importante enfatizar: não percam a oportunidade da avaliação. Sabemos que temos problemas técnicos, motivo pelo qual eu reabri a primeira avaliação até ontem, certo? Dia 1/10, estava lá aberto como uma segunda oportunidade para quem perdeu a avaliação, e estamos iniciando hoje essa segunda, que vai estar aberta até domingo. Então, não deixem para o último momento para não perder essa oportunidade. Agora, vamos discutir um pouquinho sobre os conceitos que nós estávamos trabalhando. A partir da abordagem conceitual da administração, vimos que a administração é um conjunto de funções essenciais. Ela inicia com planejamento. Eu planejo, eu mantenho uma relação do meu hoje com o meu futuro. E esse futuro é um futuro de curto, médio e longo prazo, certo? Motivo pelo qual, para cada nível desse, existe um tipo de planejamento. Existe planejamento operacional, existe planejamento tático, que é o planejamento de médio prazo, e o planejamento de longo prazo, que é o planejamento estratégico. Esse planejamento vai definir identidade da organização, vai definir visão de futuro, vai definir o que a organização ela busca em relação ao seu futuro. Eu, uma vez planejado, uma vez apresentado os meus objetivos, identificado o que eu quero do meu futuro, aí eu consigo iniciar o meu processo de organização. Eu começo a identificar formas de modelar o trabalho, formas de alocar recursos de acordo com o que foi planejado. Fechei esse planejamento, identifiquei a estrutura necessária que a organização precisa para atingir os meus objetivos de futuro. Vem a terceira função da administração, que é o momento de fazer, o momento de colocar a mão na massa, de fazer de forma prática, que é a direção. É dirigir, é concentrar esforços, é motivar pessoas, é liderar pessoas e, acima de tudo, saber
comunicar, saber informar as pessoas a importância da atividade e o que realmente deve ser feito a partir do que se foi planejado. E a última função, não menos importante, mas conectada de forma sistêmica com todas as outras funções, vem um controle, que é monitorar, que é identificar se o que está sendo feito, se o que foi organizado está planejado, está contribuindo para atingir o que eu planejei para um futuro. E esse controle, ele não pode ser um controle desenvolvido ao final do processo. Esse controle deve ter uma sistemática contínua e deve estar sendo realizado a todo momento para evitar retrabalho, para evitar desperdício de recursos, a partir do momento que eu identifico algum tipo de inconsistência, tanto na modelagem da organização, quanto na direção, no processo de fazer de forma prática. Visto, pessoal, essas 4 funções da administração, eu preciso informar vocês que para eu poder gerenciar, eu preciso ter elementos de entrada. E esses elementos de entrada são esses aqui, que iniciam e são necessários e são fundamentais, na verdade, para toda e qualquer organização, que são os elementos humanos. Nenhuma organização ela funciona sem pessoa. Por mais que a organização ela tenha um lastro tecnológico, um aporte tecnológico, mas ela precisa de pessoas. E quando as pessoas elas cometem algum tipo de inconsistência, a organização ela passa a ter problema. Motivo pelo qual as pessoas são ativos extremamente importantes para as organizações. E é o primeiro elemento de entrada que eu destaco. Sabe por quê? Porque as pessoas elas são detentoras do capital intelectual. E as organizações precisam trabalhar as pessoas como capital humano, porque ela detém conhecimento. O outro recurso de entrada, o outro elemento de entrada é um recurso, que é o recurso financeiro. Nenhuma organização funciona sem capital. Joseph Schumpeter, quando ele estrutura a teoria empreendedora, a teoria da inovação, lá em 1930, ele pensa o empreendedor como detentor da ideia, mas ele diz que, assim como o empreendedor, que é o detentor da ideia, ele é importante, o financiador da ideia, que é o capitalista, também é importante. Não existe organização sem recursos financeiros, sem capital. O curso que vocês estão desenvolvendo, o projeto Novos Caminhos, ele funciona porque existe investimento, existe um aporte financeiro para financiar a estrutura física, para financiar pessoas para desenvolver as atividades e todos os outros elementos que fazem parte de um programa com tamanha abrangência e complexidade. O terceiro tipo de recurso, que é elemento de entrada, eu tenho aqui, recursos materiais. E o que são materiais? É todo recurso tangível que pertence à empresa, seja mobilizado ou imobilizado. Uma cadeira, um ar-condicionado, um computador. Todos esses são recursos materiais. Recursos tecnológicos é o que nos permite estarmos aqui à distância, mas de uma forma tão próxima, interagindo em um momento de construção de conhecimento. E eu tenho recurso tecnológico, o recurso hardware, computador, mouse, câmera, e eu tenho o recurso informacional, que é o que eu estou trazendo para vocês. São as informações que nós, professores, o professor formador e os professores mediadores
que nesse momento estão com vocês no chat, interagindo, respondendo dúvidas, tendo um momento de aproximação, é o que estamos transmitindo para vocês nesse momento. Então, esses recursos aqui, e juntamente com as pessoas, que eu não vejo as pessoas como recurso, ser humano é ser humano, mas os demais são recursos organizacionais. Financeiro, material, tecnológico e informacional. Eles se alinham de forma sistêmica por meio das atividades de planejar, de organizar, de dirigir, de controlar, e ao final eles geram desempenho, permite com que a organização, com que as pessoas, do que o sujeito atinja objetivos, que se tenha como saída produtos e serviços adequados, atrelados à realidade de mercado, à realidade da sociedade, que se tenha, acima de tudo, eficiência, a melhor forma de se fazer uma atividade e eficácia, se atingir objetivos planejados por meio de resultados adequados para a organização. E, trazendo o conceito de administração, eu me recordo de uma historinha. E essa historinha eu trago para vocês como a metáfora de seis cegos hindus, que em um determinado dia decidiram conhecer um pouco sobre o mundo. Contrataram um guia, e esse guia os levou para ter uma experiência com um animal. E o animal escolhido foi o elefante. Esses cegos foram enfileirados e cada um foi direcionado ao elefante a cada momento. E cada um teve a sua experiência com o elefante. E as nossas organizações, elas são esses elefantes. E nós somos esses cegos. E vamos ver como foram as experiências de cada um dos cegos. O primeiro cego foi tateando e tocou o lado do elefante. E voltou admirado. E disse que o elefante, quando questionado, parecia com a parede. O segundo cego foi até o elefante e tocou a cauda do elefante. E disse que o elefante parecia com um cipó. O terceiro cego tocou a pata do elefante e voltou admirado e disse: o elefante parece com um grande tronco de uma árvore. O quarto cego tocou a orelha do elefante e disse que o elefante parecia com a folha. O quinto tocou a presa do elefante e disse que o elefante parecia com a lança. O sexto e último cego, tocou a tromba do elefante e disse que o elefante parecia com a serpente. Aí eu pergunto para vocês, qual dos cegos estavam certos? Qual dos cegos estavam errados? Sendo as nossas organizações, as nossas corporações, o elefante, e nós sendo os cegos, essa metáfora traz como reflexão que nenhum dos cegos estavam certos, mas também nenhum estava totalmente errado, porque cada um comparou o animal organização, o animal elefante grande, complexo, com a sua experiência, com a sua vivência. E muitas vezes temos, em relação às nossas corporações, essa visão enviesada. Vemos as nossas organizações a partir dos nossos contatos, do nosso toque, dos nossos sentidos. E é importante perceber que as nossas organizações, elas são muito mais amplas, muito mais complexas. E a teoria da administração, o conceito da administração, nos ajuda a compreender um pouco mais sobre esse animal grande e complexo que são
as nossas organizações. Para isso, precisamos construir uma visão sistêmica. Para isso, precisamos construir uma capacidade de identificar o que queremos da nossa organização. E, para isso, precisamos desenvolver a capacidade de inovar. E o que é a capacidade de inovar? O que é que compreendemos como capacidade de inovar? A capacidade de inovar é nada mais, nada menos que a capacidade que o indivíduo, certo? E as organizações têm de se reinventar, seja de forma a partir de uma percepção schumpeteriana de mudança, seja de forma incremental, mudanças lentas e gradativas, ou mudanças radicais. E isso podemos trazer para dentro da nossa vida. Somos seres organizacionais, somos seres mutáveis e, primeiro, precisamos saber, por meio de um planejamento bem estruturado, aonde queremos chegar. Identificando o que é ou o que queremos da nossa organização, qual é o nosso negócio, como corporação ou como sujeito, o que é que eu quero fazendo um curso de auxiliar administrativo? Qual é o meu objetivo pessoal? Esses objetivos pessoais, cada um de vocês apresentaram lá no nosso fórum de apresentação, buscar novos conhecimentos, aperfeiçoar os conhecimentos que já adquiri para desenvolver dentro da minha área, dentro das minhas atividades, dentro da minha organização. E o que é bacana num curso como esse é a pluralidade, é a diversidade, é a forma que temos uma turma heterogênea e cada um com seus objetivos e buscando na administração essa capacidade de inovar. Então, retornando ao conceito de planejamento, nós temos 3 níveis principais de planejamento. O primeiro planejamento é a base, é o fazer de forma prática, é o planejamento operacional. E o que é planejar operacionalmente? É planejamento que serve para o dia a dia. Um cronograma, um orçamento, um horário de trabalho e todos esses cronogramas, todo esse nível de planejamento operacional, ele é mutável de forma rápida, são planos temporários. Existe o segundo nível de planejamento que traz respostas do onde, do como, que é o gestor, é o líder, é a pessoa que consegue ir lá no topo da pirâmide, identificar o que é que a organização busca para o longo prazo, e a partir do que a organização busca para o longo prazo, ele consegue desenvolver padrões de planejamento para que o nível operacional execute. O planejamento tático é formado por gerentes, por coordenadores de níveis intermediários. E, como eu já falei, o nível mais alto de planejamento, mais duradouro de planejamento, é o planejamento estratégico, que é o planejamento por longo prazo. Pode ser utilizado para a minha própria vida. Em um determinado momento, eu era estudante igual a vocês. Em um determinado momento da minha vida, eu estava fazendo uma graduação em administração, lá em 2002, 2001. Em um determinado dia, eu disse, eu quero ser professor de administração. E, a partir daí, eu formulei um objetivo de longo prazo. A minha visão de futuro, meu objetivo maior era ser professor de administração. E, a partir daí, os meus esforços, o meu direcionamento foi para esse planejamento de longo prazo. Assim como temos na nossa vida o planejamento de longo prazo, como esse exemplo que eu trouxe para vocês, temos nas nossas corporações, nas nossas organizações. O que é que queremos das nossas organizações? Qual é o nosso planejamento de longo prazo?
E a partir do momento que definimos o nosso planejamento de longo prazo, como organização, ser referência no estado do Rio Grande do Norte, em satisfação, em comer bem, com status, pode ser a visão de futuro de um grande restaurante, de uma grande rede de restaurante que desenvolva as suas atividades aqui no estado do Rio Grande do Norte. Promover qualidade de vida e saúde para usuários e cooperados, pode até, sendo um plano de saúde de referência no país, até o ano de 2025, pode ser uma visão de futuro, um direcionamento estratégico de uma organização que trabalha no segmento de saúde, de planos de saúde. E isso são elementos que correspondem ao planejamento estratégico. É o grande, mas para eu atingir o grande, eu preciso fazer no operacional o dia a dia, a execução, ter planos de curto prazo. As principais etapas do processo de planejamento, ela se dá em alguns níveis, certo? Se dá em alguns níveis. Para eu planejar, primeiro eu preciso fazer análise do cenário, conhecer o que é a minha organização, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, definir objetivos de futuro. Posteriormente, identificado o meu objetivo, eu preciso dividir trabalho. E o que é dividir trabalho? Se dá no processo de organização. É definir responsabilidade, é definir autoridade. Toda e qualquer organização, ela precisa ter uma estrutura de autoridade definida, uma estrutura hierárquica definida. E a partir do momento que eu defino as responsabilidades, a professora Thaisa vai nos auxiliar identificando se o que vocês estão visualizando no YouTube são as informações, estão de acordo com as informações que estamos trazendo a partir do estúdio. E isso foi definido em uma reunião prévia e ficou sobre responsabilidade, hipoteticamente, da professora Thaisa. E isso é definir responsabilidade. E a partir do momento que a gente definiu a responsabilidade de mediação para a professora Thaisa, ela tem autoridade, e a partir do momento que algo venha a sair de forma que não esteja de acordo com o previsto, de acordo com o planejado, ela pode fazer uma interferência. E isso é definição de autoridade. E a partir do momento que eu defino responsabilidades e defino autoridade, eu consigo estruturar a minha organização. Eu não sei se vocês já viram um organograma. Quem conhece um organograma é o desenho de cargos e relações de poder, amplitude de controle de toda e qualquer organização. Toda organização, ela precisa ter um organograma, desde grandes corporações a micro e pequenas empresas. Ela precisa ter esse desenho, e esse desenho desse organograma ele é feito a partir do momento que a organização ela define responsabilidades e também define autoridade. E isso é organizar a partir do que foi planejado. Vamos para a próxima função. E a próxima função é o fazer. É o fazer de forma prática. Eu planejei, eu defini o que eu quero do meu futuro. Eu organizei, eu distribuí atividades, eu defini a autoridade, eu desenhei a estrutura da organização, chegou o momento de fazer. Então, eu vou executar tarefa. Eu vou definir os processos organizacionais. Eu quero fazer a minha matrícula no IFRN.
Qual é o passo a passo que eu preciso desenvolver? O que é que eu preciso fazer? Isso é um processo. Eu preciso ministrar uma aula. Isso é uma tarefa. Então, todas as atividades dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, precisa serem executadas e essa execução se dá por meio de processos, de rotinas e de tarefas. E, ao final, tem um resultado. E o que é esse resultado? É produção de bens, serviços e organizações de conhecimento hoje produzem ideias, produzem inovações intelectuais. Estarmos interagindo por meio de uma plataforma online, ela se deu a partir da formação de ideias por uma organização de tecnologia. E essa formação de ideias de uma organização de tecnologia gera tantos resultados materiais, quanto resultados pessoais, quanto impacto, acima de tudo, na dinâmica, na organização da vida social. E, finalmente, a última função da administração, ela é constituída pelo processo de controle. E o que é o controle? O controle se dá com estabelecimento de padrões. O controle é identificar se o que eu planejei, ele é factível, é executado de forma prática, se a forma que eu organizei, dividi tarefas e empoderei, dei poder às pessoas, é adequado na etapa da organização, e se a forma que eu estou executando o meu trabalho está de acordo com o planejado. Vamos utilizar um exemplo do que aconteceu hoje. Mesmo com todo o planejamento que nós fizemos anteriormente, tivemos alguns problemas técnicos para início dessa webinar. E o controle conseguiu nos permitir que identificássemos o problema, definíssemos uma ação corretiva e agora, nesse momento, estamos aqui discutindo os elementos conceituais que estavam planejados para esse momento. Tivemos um atraso, conseguimos corrigir rota e agora estamos indo em direção ao objetivo planejado. O controle ele serve para aplicar correções nas nossas vidas, aplicar correções nos nossos objetivos organizacionais. A empresa ela tinha estruturado todo um planejamento de venda para o ano de 2020. E tiveram organizações que foram extremamente afetadas, ou, na verdade, todas as organizações foram afetadas, algumas de forma negativa, tendo frustração, perda de receita, e outras de forma positiva, ganhando muito dinheiro com o ambiente de pandemia. As organizações que foram afetadas negativamente continuam sendo afetadas negativamente, dado o ambiente de pandemia, elas não tiveram a capacidade de utilizar o controle para tomar uma ação contingencial. E o que é contingencial? É analisar o ambiente, identificar a mudança no ambiente e gerar correção de rota. E é a função do controle. É identificar se os resultados eles estão de acordo com os objetivos, se existem riscos e oportunidades para as atividades que estão sendo propostas, se existe necessidade de mudar os objetivos. E uma das coisas que é importante dentro da administração é ter flexibilidade. O gestor organizacional ele precisa ter flexibilidade e definir formas de garantir o objetivo. Por mais que se tenha problemas, o gestor ele precisa identificar o problema e ter capacidade de
responder a esse problema com mudança. E isso é uma das principais etapas do processo de controle. E isso parece até que foi proposital. Em um determinado momento, hoje, da nossa webinar, iniciamos a nossa atividade e, quando iniciamos, a rota se desviou do objetivo. Se não tivéssemos a capacidade de mudar e de nos readequarmos, não teríamos realizado a webinar. Como tivemos a capacidade de nos reinventarmos, de corrigir os erros durante a execução, hoje estamos nos aproximando do objetivo ao qual deveríamos ter atingido. E essa é a principal função do processo de controle. Planejamos no início, organizamos no iniciozinho da caminhada e executamos e controlamos durante toda a nossa caminhada. Lembrando que precisamos, durante essa caminhada, termos a capacidade de flexibilizar e redefinir esse objetivo e não morrermos como a síndrome do sapo fervido. Conta uma lenda, se você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma panela, ligar o fogo e essa água aí esquentando de forma gradativa, ele não tem nenhuma capacidade de resposta. E ele vai morrer dentro dessa panela cozido. Se, diferentemente, esse sapo, a água já estiver fervendo e jogarmos esse sapo dentro da água fervendo, ele vai entrar em contato com essa água fervendo, ele vai mergulhar na água fervendo e ele vai pular e sair e conseguir, mesmo ferido, sobreviver. Não podemos morrer como sapos fervidos. Precisamos, na nossa vida, nas nossas empresas, a partir da base que a administração nos dá, termos a capacidade de responder às mudanças ambientais. A relação entre planejamento e controle é uma relação sistêmica, é uma relação de retroalimentação, e isso é o que temos para essa função, e precisamos ser igual a esse peixe. Se o ambiente organizacional ele está saturado, se o ambiente organizacional ele não gera novas oportunidades, precisamos buscar a força, o conhecimento, a capacidade de sair desse ambiente que está esgotado, que está saturado, e darmos um salto. E esse salto, ele nos possibilita prospectar em um novo mercado, prospectar novas oportunidades, reconstruirmos a partir da nossa capacidade de reinventar. E, finalmente, pessoal, concluindo a nosso webinar, teremos posteriormente mais um momentozinho, aí uns 5 a 10 minutos, para responder algumas questões de vocês, para a gente bater um papo. Os professores mediadores vão me passar algumas perguntas e a gente vai tentar interagir por meio do chat, certo? Eu deixo para vocês. A invencibilidade depende de nós. A vulnerabilidade do rival depende dele. A nossa capacidade de darmos um salto e buscarmos diferenciação depende só da nossa capacidade de buscar novos conhecimentos, novas informações, a capacidade de sermos empreendedores de nós mesmos, tendo um empreendedorismo pessoal que não é só abrir uma nova empresa, mas é nos reinventarmos como profissionais,
como pessoas, como sujeitos. Fica, pessoal, o meu muito obrigado pela paciência, pela atenção, pelo momento bom, gostoso que nós estamos tendo ainda de discussão. Eu deixo para vocês aqui algumas redes sociais, me sigam lá no meu Twitter, me sigam lá no meu LinkedIn, fica o link do meu Lattes, e agora vamos interagir um pouquinho lá por meio do nosso chat. Eu vou voltar aqui a tela, lá no stream, no nosso programa de transmissão, e vamos conversar um pouquinho na nossa plataforma. Eu vou abrir aqui para estarmos juntos com os professores, mediadores. Vamos conversar um pouco. Eu gostaria de pedir aos professores mediadores, se tiverem perguntas, visualizarem ou já visualizaram as perguntas dos alunos via o chat, podem me fazer as perguntas, abram o microfone, me façam as perguntas, informem o nome do estudante que perguntou para a gente manter esse momento de interação. Eu agradeço. Professor, teve uma pergunta da Eleide Lira. Eu tentei contemplar, não sei se seria na mesma abordagem que o senhor teria, né? Aí eu tentei contemplar essa pergunta. Quando o senhor relata da sua missão de ser que eu fui associar os planejamentos da missão em ser professor, que foi o momento inicial do plano estratégico do senhor, aí eu tentei dar uma condução, não sei se é a mesma que o senhor daria, mas ela inquietou e eu tentei responder, mas aí, se caso, ela acredita que ela se sentiu contemplada, mas não sei se o senhor quer dar um adendo ou quer fazer algum complemento sobre isso. Sim. Assim, a minha, na verdade, é visão de futuro. Quando trabalhamos com planejamento, temos três conceitos essenciais de direcionamento estratégico. O primeiro é a missão. A missão é a minha identidade. É o que eu sou. É hoje. Hoje, ou naquela época que eu comecei, quando era aluno da graduação, eu era Miller, aluno da graduação. O que é que eu tinha naquele período? A busca por conhecimento, buscar estudar. E isso é a missão, é a minha identidade. Sou aluno, filho, bolsista, busquei ser bolsista de iniciação à pesquisa. O segundo conceito é a visão de futuro. Era o que eu queria ser. Um determinado dia eu disse, eu quero ser professor. E estruturei um objetivo maior de vida. Mas para eu atingir esse objetivo de vida, eu precisei de objetivos intermediários, de participar de uma bolsa, de ser aprovado nas disciplinas, de concluir meu curso, de defender um bom TCC, depois ir para um mestrado, depois ir para um doutorado, e hoje estou aqui como professor. E isso se deu a partir do momento que eu defini a minha visão de futuro. E o terceiro conceito se dá muito na dimensão de valores. Quais eram os meus valores? Eu queria ser professor a partir de um processo fraudulento, de um concurso público. Eu queria ser um professor colando nas provas de graduação. Qual era o tipo de valor que eu carregava para buscar atingir o meu objetivo de futuro? E esses são os elementos constituintes de direcionamento estratégico que precisa estar presente em um planejamento, principalmente em nível estratégico. O que eu sou, aonde eu quero chegar e quais são os valores que irão me conduzir
até esse ponto que eu quero chegar. César, não sei se eu consegui responder o que a aluna perguntou, mas é uma tentativa de tirar as dúvidas e contribuir. Eu acho que sim, professor. Eu segui mais ou menos o que eu peguei, o estratégico, o tático e o operacional na mesma linha do que o senhor terminou Sim. Nessa mesma linha, para ela tentar ficar mais nítida essa informação na cabeça dela, mas ela agradeceu, acho que ela entendeu, só quis que o senhor fizesse o adendo para ver se ia no mesmo sentido. Ok. Como é o nome da aluna? É Eleide Lira. Eleide Lira. Eleide, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela interação, pela participação, viu? Ela está aqui, mandou um muito obrigado no chat. Muito obrigado você. Temos mais perguntas? Temos, professor. A aluna Lívia Marta está pedindo para o senhor definir um pouco mais a era do toyotismo. Ah, tá. Obrigado, Lívia, pela pergunta. Vamos lá. O toyotismo, na verdade, a administração, ela se desenvolve por meio da evolução de escolas. A primeira abordagem foi a abordagem clássica da administração e, antes da abordagem clássica, a administração ela era feita a partir do senso comum. Não existia uma rotina para se desenvolver o processo de administração definido. E Taylor e Fayol foram os pioneiros. Desenvolveram uma grande escola com grandes contribuições. Taylor, ele cria o estudo dos tempos e movimentos. Ford, ele cria a linha de montagem móvel, a divisão do trabalho. Os dois geram o conceito de maximização de recursos. Toda organização, ela busca maximizar recursos. Isso aí foi a escola clássica. O tempo evolui e o mundo ele entra em guerra. Vem a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, lá no início da década de 30, ela gera uma devastação na Europa. Ela termina em 1945, termina com a Europa economicamente arrasada, e o Japão foi atacado em duas grandes cidades japonesas por duas bombas nucleares. E ainda teve Tóquio toda incendiada por bombardeiros incendiários. O Japão ele sai arrasado economicamente, arrasado humanamente e humilhado como nação. Só os Estados Unidos foi o grande vitorioso da Segunda Guerra. O que é que os Estados Unidos ele faz? Ele diz que eu vou financiar a reconstrução da Europa e do Japão. E ele leva para o Japão alguns pensadores japoneses para reorganizar a atividade produtiva japonesa. E dentre eles leva a Toyota. Toyota vai conhecer a escola fordista. Chegando lá na escola fordista, ele vê a dimensão da indústria da Ford Company lá na cidade americana, lá nos Estados Unidos, e diz, eu não tenho condição de estruturar uma linha de montagem desse porte, mas ele compreende o conceito fordista. Então, o modelo japonês de produção, ele vai alinhar uma fragmentação da linha de montagem fordista, ele divide uma grande linha de montagem em pequenos núcleos de produção interligados. Ele junta, em segundo, a cultura japonesa do trabalho, da disciplina, e ele junta um conceito que é denominado de just in time.
E o just-in-time é a produção no momento certo. O Taylorismo, Fordismo, do início do século, eles tinham uma lógica de produção denominada de just-in-case. Era produção empurrada. Eles produziam, geravam estoque gigantesco e depois procuravam demanda. O toyotismo, no Japão, ele não tinha recurso para gerar muito estoque. Então, ele inverte o conceito de produção do just-in-case e implementa a produção no momento certo, que é o just-in-time. A produção puxada. Quem é que puxa? Eu preciso de um carro, eu chego na concessionária e digo, eu quero um carro da Toyota. Essa concessionária, por meio de uma base de sistemas, comunica a empresa e, a partir daí, a empresa produz, a indústria produz o carro. Só que eles conseguiam fazer isso com uma grande agilidade, por causa do tempo de trabalho e da disciplina, e de todo o modelo de produção, o mini Fordismo, que eles conseguiram estruturar na indústria toyotista. Ok? Então, de forma resumida, essa foi o modelo Toyota de produção. Ok, Lívia Marta? Obrigado pela pergunta, obrigado pela interação. Professor, tem uma terceira pergunta, né? Maria Luísa, ela pergunta aqui qual é a maior dificuldade para os estudantes de administração. Um pouco abrangente, mas se o senhor quiser dar a tônica da resposta, vai de acordo, acho que também com a sua experiência. A grande dificuldade, eu sou professor do IFRN, efetivo, meu concurso foi 2008. Nesse meio termo, eu interagi em cursos de educação de jovens e adultos, em cursos técnicos integrado regular, que é aqueles cursos de adolescentes que entram dentro do IF por meio de exame de seleção. Dei aula na graduação e na pós-graduação. Então, eu passei por todas as dimensões de ensino, e em todas elas trabalhei disciplinas de administração. E de forma muito direta, a grande dificuldade de alunos, de forma geral, é o tempo que ele destina à leitura. Infelizmente, dentro de um ambiente cultural pragmático, o nosso estudante hoje, ele tem lido pouco. E para qualquer área do conhecimento, inclusive na administração, é importante a leitura. É importante eu associar em uma mão a base teórica, na outra mão, ressignificação prática, a partir dos meus modelos mentais. E quando eu falo modelo mental, eu falo experiência, visão de mundo. Então, o importante da administração é a conexão entre essas duas dimensões, leitura e visão de mundo. Não sei se eu consegui tirar a dúvida, mas é basicamente isso. A forma que eu enxergo. Everton fala aqui que Everton Cruz, toyotismo para mim é just-in-time. A base de sustentação do toyotismo é o just-in-time. A base real de sustentação do toyotismo é a capacidade que os japoneses tiveram de ressignificar e desenvolver esse conceito. Reduzir de forma muito incisiva a geração de estoque, porque estoque é capital parado, e capital parado é recurso parado, é dinheiro parado. E foi a grande sacada do modelo japonês de produção do toyotismo. Muito obrigado, Everton Cruz, pela contribuição, pela
pelo comentário que foi feito aqui. Pessoal, alguém visualizou mais algum questionamento, mais alguma dúvida? O pessoal elogiou muito aí a aula, viu, professor? E realmente foi bem explicativa. Muito bom. E essa parte agora que o senhor abordou sobre o toyotismo, só complementando, eu sempre admirei muito o oriental. O oriental, ele tem uma capacidade de se recompor, de se reerguer, que eu digo que é de fazer inveja a qualquer um, essa capacidade do oriental. É isso mesmo, professora Heloísa. Foi o grande diferencial do Japão foram as pessoas. Por isso que eu digo que o conceito foi importante, Everton Cruz, mas as pessoas, a disciplina, a capacidade de se reinventar é o grande fator também de se reerguer uma nação, de se construir uma nação forte. Professor, temos uma outra pergunta. Emanuel Alves pergunta: qual país ou nação mais desenvolvido seria mais desenvolvido em questões administrativas? Emanuel, tiveram ciclos, certo? Os pioneiros: Inglaterra e Estados Unidos. França, lá com Fayol, no início do século. Os Estados Unidos, ele consegue ter um boom ou um reposicionamento, porque os Estados Unidos, ele consegue incorporar pensadores do mundo todo às suas grandes instituições. E como é que ele faz isso? Os Estados Unidos, ele cria o Vale do Silício, que é, eu acredito, que um dos maiores centros de tecnologia do mundo. E no Vale do Silício, ele tem uma universidade, certo? Que é a principal de tecnologia, que é o MIT. E essa universidade, ela trabalha conceitos de vanguarda e atrai pensadores do mundo todo. Pensadores europeus, principalmente pensadores asiáticos, pensadores indianos, e esses pensadores, eles têm estruturado um arcabouço teórico que muitas vezes parte dos Estados Unidos. Hoje, chegando ali próximo dos Estados Unidos, em termos conceituais e de criação da administração, aí também temos os indianos e os chineses, que os americanos formam, eles, em algum momento, retornam para casa, implementam esses conceitos na base administrativa gerencial das suas nações. Dentre eles, eu tenho até um livro que eu indico para vocês, que é o nome do autor é Prahalad. E o nome do livro tem em português esse livro, é acessível, A Riqueza na Base das Nações. Foi um livro escrito por um indiano que tem revolucionado o conceito de gerenciar micro e pequenas empresas. E ele parte do conceito que as classes C, D, E, elas geram muita riqueza. E as organizações, elas não precisam estar só pensando em gerar inovação para a classe B e para a classe A da economia. Mas as organizações que pararem, se deter a gerar conhecimento, tecnologia, inovação para a classe C, D e E, essas organizações elas passam a ter sucesso. Conceito indiano aplicado na Índia e que gerou uma repercussão positiva do ponto de vista conceitual da administração. Então, na minha percepção, essas escolas, a escola americana, a escola indiana, a escola chinesa, canadense, são as escolas
de vanguarda. A japonesa ainda tem uma contribuição, mas ela contribuiu muito com o modelo Toyota de produção, com o modelo japonês de produção, com as escolas de qualidade, ali na década de 70, 80, até início da década de 90, existiam até um modismo de sistema de certificação ISO, que até um aluno perguntou, eu acredito que foi a professora Ana Maria que respondeu lá no fórum. Se foi você, Ana Maria, pode abrir o microfone. Deixa eu adicionar aqui Ana Maria ao stream. Se foi a professora Ana Maria, pode abrir o microfone e dizer se foi você ou seu comitê em justiça com alguém, que bem respondeu lá para a dúvida do cursista que estava, do aluno cursista que estava, sobre o que era ISO, e ela deu praticamente uma aula lá na resposta dela sobre ISO, e não seria diferente. Mestre em engenharia da produção, não é, professora Ana Maria? Foi eu sim, professor, exatamente. E meu mestrado é com concentração em gestão de qualidade, medição de satisfação de cliente. Foi eu sim, professor. Perfeito. Espero não ter cometido nenhum gafe falando do sistema Toyota de produção. Estou falando para uma professora específica que estudou os modelos japoneses de produção. Obrigada, Ana Maria. Pessoal, professor, temos tempo para mais duas perguntas? Pois não, Thaisa. Nós temos duas perguntas. Maria Luísa fez uma pergunta um pouquinho capciosa, né? De acordo com a capacitação, estrutura e recursos que a nação brasileira possui, o senhor considera que existiria a possibilidade do Brasil se reerguer de uma situação como o exemplo de uma terceira guerra mundial, como foi, exemplo, a Segunda Guerra e o Japão, por exemplo? Seria mais ou menos esse o paralelo. É uma pergunta, Maria Luísa, muito obrigado pela participação, é uma pergunta difícil de se responder, porque tudo passa por uma palavrinha denominada de cultura. Tem um autor da administração, Fernando Cipreste Mota, que trabalha a cultura organizacional, o livro dele é Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. E dentro do padrão cultural brasileiro, existem alguns elementos que são bem complicados na formação de identidade de uma nação. Mas, como você traz o elemento guerra, e o elemento guerra ele fala em soberania, o elemento guerra ele fala em acabar com diferenças internas, se unir em prol de um objetivo comum. Eu sou nacionalista, eu acredito no nosso país, e quando eu digo que eu sou nacionalista, eu falo no sentido literal da palavra, sem um sentido pejorativo do nacionalismo. Eu sou humanista e, como sujeito, como pessoa, eu acredito nas pessoas. E acreditando nas pessoas, eu acredito na nossa capacidade de, em um momento real de comoção, no momento real que a nação ela precise se unir em prol de um objetivo comum, eu acredito que o Brasil ele teria a capacidade humana de parar, de redefinir rota e até sair mais fortalecido do que é hoje. Então, é aonde fica a minha esperança, como brasileiro, como nacionalista, mas como, acima de tudo, humanista. Espero ter contribuído. Professor, tem uma última pergunta.
Ok, vamos fazer e vamos estar também, porque já estendemos um pouquinho na hora. Everton pergunta se haveriam diferenças entre o modelo japonês de produção e o toyotismo. O modelo japonês de produção, ele é geral. A escola Toyota de produção, ela está dentro do modelo japonês de produção. Ele incorpora elementos do modelo japonês de produção. O modelo japonês de produção, pelo menos para mim, ele é mais amplo. E ele abarca o toyotismo. E o toyotismo, ele compõe o modelo japonês de produção. Isso na minha visão. Se algum outro professor que esteja aqui conosco quiser contribuir com a pergunta, pode abrir o microfone e contribuir aí com os colegas. Assim, eu falei com ele que, em relação a... Assim, dei noções que, em relação do toyotismo, né? O toyotismo se diferencia quando se comparado ao modelo, ele vai implantar conceitos de marketing e logística que o Just Case não tinha naquela época ainda, que a preocupação era muito interna ainda de produzir. O japonês vem, na realidade, eu acho que encontra, na minha concepção, não sou professor específico da área, mas já dei aula de logística, né, encontra falhas no Just in Case, na realidade, amplia a qualidade, como uma professora Ana Maria falou muito bem, e adota, não sei se o senhor vai concordar com minha abordagem, e o marketing, né, até para trazer um apelo comercial de demanda puxada e não mais empurrada, ele vai adotar a logística e o marketing como seu diferencial, associando a qualidade e a visão de uma equipe, em vez daquela visão do trabalho fracionado que a gente tinha lá no Just Case, de um profissional, na realidade, que ele é holístico, ele tem uma visão completa sobre todo o processo. E essa é a pegada, na realidade, que o japonês, com base na sua cultura, faz, e o toyotismo é um pouco mais limitado. Não sei se eu consegui, ou se concordam comigo, já mais mas essa visão, César, ela perguntou o toyotismo, não o taylorismo. A diferença que você trouxe foi... Desculpa, foi o toyotismo. Tá? Entre o toyotismo. Na minha visão, certo? O toyotismo é uma escola que está dentro de um modelo mais amplo, entendi. Que é o modelo japonês de produção. E o modelo japonês de produção, ele aborda as escolas de qualidade e também incorpora a escola Toyota de produção como modelo específico de produção. É como se fosse a abordagem clássica, guarda-chuva, e administração científica, uma ramificação. Então, é a minha visão em relação ao modelo japonês e o toyotismo. Certo. Entendi a sua. Eu confundi com taylorismo, então não é fácil. Nada. Sem bronca. Pessoal, então, estamos chegando aqui ao fim. Eu agradeço a todos pela interação, pelas perguntas. Mais uma vez, me desculpo por ter feito vocês esperarem, professores mediadores e, acima de tudo, os nossos alunos, mas, ao final de tudo, conseguimos construir um momento de aprendizado. Aprendemos sempre, aprendo com perguntas, aprendo com as interações lá na plataforma Moodle, e é um processo sempre de troca de conhecimento. Então, agradeço ao apoio de todos os professores que estão comigo nessa disciplina, o professor Natan, a professora Thaisa, a professora Heloísa, professor César, professor Marcelo, a professora Ana Maria, o professor José Maria,
Eu falei Natan, eu espero não ter esquecido de ninguém, certo? São 7 professores mediadores e tem sido uma satisfação muito grande trabalhar com vocês. Estamos construindo uma disciplina bem dinâmica, dando, acima de tudo, a atenção que os nossos estudantes eles precisam. Então, para vocês, fica o nosso muito obrigado, para os nossos alunos, muito sucesso. Prestem atenção às datas de encerramento da nossa disciplina. Nossa avaliação ela está iniciando hoje e vai ficar aberta até domingo. Não deixem para a última hora fazer a nossa avaliação, beleza? Um abraço, qualquer dúvida, estaremos lá nos plantões de dúvidas, atento a qualquer demanda, a qualquer necessidade de vocês. Uma boa sexta-feira e um abraço para todos. Parabéns, vamos em frente. Vamos encerrando aqui. Obrigado.